Está começando o Projeto SaaS. Sejam muito bem-vindos ao Projeto SaaS, agora em vídeo também. Olha essa novidade que a gente está trazendo para vocês. A gente decidiu fazer um experimento, gravar um episódio em vídeo. Claro, vamos ter nosso episódio clássico aí em áudio também nas plataformas. E hoje com um super convidado que já está aqui, vocês já estão vendo aí se vocês estão no vídeo com a gente. Primeiro, apresentar mais uma vez meu companheiro inseparável, Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Animado para gravar em vídeo. Hoje tive que colocar até uma luz aqui, porque tava complicado. E aí, Renan, e aí, pessoal? Cara, eu tô, assim, muito animado de gravar esse primeiro podcast em vídeo, assim. Acho que vai ser uma experiência diferente, porque quando é só áudio, a gente ficava meio que olhando pro nada, pensando, né? Então aqui vai dar pra galera ver nossas caras de bobo enquanto a gente discute SaaS. Mas eu tô mais animado ainda porque o convidado que tá aqui, ele queria participar bastante desse cast. A gente convidou ele, tem tempo, quase um ano não, uns 6 meses mais ou menos, né? Mas o cara até botou o melhor chinelo Havaianas dele pra vir participar. Então quer dizer que ele tava muito motivado a vir gravar com a gente. Então, Carmona, pô, seja muito bem-vindo ao Projeto SaaS. Acho que vai ser um papo aí e acho que não tem nem como avaliar o quanto de valor essa galera vai ter depois de ouvir o que você vai falar. E aí, galera, beleza? Uma honra estar aqui. Obrigado aí pelo convite. E, pô, vamos lá, né? Primeiro, que legal ser o primeiro episódio de vídeo aí. Acho que pro pessoal que tá ouvindo em áudio aí, continua a mesma coisa, não sei como é que é, né? Falou que era podcast raiz, o Vila falou, então... Era, aí, agora não mais. Vamos ver no rádio aqui, né? Vamos tentar não fazer muita firula visual aqui. Mas você tá aqui pelo YouTube, você pode dar uma olhada na nossa cara aqui, ver a gente se expressar de forma mais livre, mexendo a mão e trocando ideia, dando risada. Tem que ser você para iniciar, porque você falou, pô, vamos fazer vídeo, né? Se for perder esse canal, e você tá correto. Hoje a gente tá gravando, por que não, tá? O que acontece, gente? A gente trouxe aqui o Diego, né, para falar hoje sobre um pouco da jornada dele. Acho que para começar, acho que é importante a gente entender como que tá esse cenário hoje, né? 2025 aqui que a gente tá gravando esse cast. Para quem não sabe, né? Eu particularmente conheci Diego Carmona por causa da Lead Lovers, a empresa aí que ele fundou, depois chegou a fazer um exit, né, vender essa empresa. E a gente vai entender um pouquinho mais disso. Não sei, Rodrigo, se você já conhecia o Carmona de outros carnavais aí também. E a gente teve a oportunidade, né, até no SaaSTR, que é o evento que a gente foi lá, o SaaSTR, a gente encontrou o Diego também, pôde conhecer ele pessoalmente. Então, foi daí que eu vi lá a Lead Lovers, Diego, pô, uma honra poder hoje falar com ele, ouvir essa história. Não sei se você já conhecia de algum lugar anterior, Rodrigo. Cara, a primeira vez que eu ouvi foi primeiro o Lead Lovers, né? E eu acho que isso é um baita de um elogio para quem é empreendedor, que quando a gente conhece primeiro a empresa do que o empreendedor, quer dizer que a empresa tá chegando longe, né? Quando a gente conhece primeiro o empreendedor e depois a empresa... Aí esse é o amigo que tá te apresentando a startup dele, né? Normalmente. Mas geralmente é isso, né? Geralmente que é uma parada que tá no começo, é uma parada mais próxima da gente, ou é o Elon Musk, né? Que aí o cara, tipo assim, ele inventa uma empresa por semana, todo mundo conhece primeiro ele. Mas a gente tem aqui o Elon Musk dos leads com a gente, né? Então o Lead Lover chegou primeiro pra mim. Mas, Diego, uma coisa que eu sempre fiquei muito curioso é, tipo, como é que você chegou na Lead Lovers, né? No sentido de como é que veio essa ideia para fundar a empresa, principalmente porque você foi muito visionário ali, né? Porque era um mercado que no Brasil, na época, não tinha muita gente construindo ferramentas para gestão de leads, automações, e meio que surgiu Lead Lovers, RD, acho que Lahar, na época mais ou menos no mesmo ano, né? Então, como é que foi para você chegar a essa ideia? Como é que foi a construção desse projeto? Enfim, se quiser também trazer um overview pré-Lead Lovers, né? Porque eu sei que tem um histórico aí importante também na sua jornada. Show. Pô, e eu digo mesmo, tá, de vocês, eu conheci a Reportei, né? A marca é muito conhecida, principalmente no mercado que eu vinha, da Lead Lovers, que é a galera de agência, infoproduto, né? Esse pessoal todo aí falava bastante, usava a Reportei. Acho que a gente chegou a testar a Reportei lá atrás também, e um baita produto, né? Então, quando eu conheci vocês lá no SaaSTR, né? Eu falei, nossa, que legal, né? Saber, a gente teve a oportunidade de sair, jantar junto, né? Se aproximar.
e conhecer um pouco mais a história de vocês aí. Antes de tudo, parabéns por tudo que vocês construíram, é incrível, né? Passar a acompanhar aqui também. Confesso que eu não conhecia o podcast antes, daí depois eu passei a olhar. Até vi depois, né, a gente chega nessa fase aí, mas eu vi que vocês conversaram com o Pierre, né? Sobre a Nuvini também, aqui dentro do podcast. Foi com A o Pierre. gente, só uma adendo, a gente começou com o Pierre, que foi quem a gente comprou, e com o Moacir, que você comprou ele. Então, aqui a gente já sabe essas pontas. Agora falta você. Falta o meio. Tá nas duas pontas, é verdade. Bom, eu lembro da RD, eu lembro que já tinha começado esse movimento de ferramenta, né, de inbound marketing, de controle desses negócios, assim, na internet, só que eu estava buscando entender como é que eu ia usar essa ferramenta para potencializar as minhas startups. Curtando assim, né, a conversa da minha jornada, se o pessoal quiser saber depois, tem os outros podcasts aí que vai falar tudo, mas eu vim da área de software, era programador, tive uma fábrica de software, na verdade, lá atrás, passei muitos anos fazendo isso, desenvolvendo software. E uma hora eu acabei perdendo um grande cliente, né, ele foi vendido para uma multinacional, que era o cliente que sustentava o meu negócio, praticamente. Eu tive que mandar a gente embora, tal, e isso aconteceu 2, 3 vezes, na verdade. Eu saí, comecei a prestar serviço para eles venderam de volta, e quem comprou, eu fui prestar serviço, eles foram vendidos. Eu falei, cara, se eu ficar nessa, prestando serviço... Foi quando eu pensei, cara, se eu ficar prestando serviço, eu tô ferrado. Isso, tem que sempre estar correndo atrás. E tinha esse negócio de startups, cara, tinha um produto escalável e tal. Depois pensei, as startups aqui perdem cliente todo dia e não precisam mandar todo mundo embora, né? Esses produtos escalados, assim, em vez de você estar só fornecendo serviço para grandes clientes. E eu falei, vou procurar encontrar isso. E a gente parou, né, o meu sócio, assim, não parou. A gente parou para pensar sobre isso e continuou trabalhando por um lado, desenvolvendo software para a galera, e pelo outro, desenvolvendo e tentando fazer alguma startup dar certo, né? Validando ideias, testando no mercado, tentando encontrar algo que fizesse sentido para que a gente pudesse sair daquela rodinha, né, de prestar serviço. E a gente ficou 3 anos fazendo isso. Buscando escalar uma startup, pivotando, fizemos 14 projetos, né, ideias diferentes, enquanto a gente tocava a fábrica de software, só que nenhuma escalou, a gente não conseguia sair do chão. E aí, por mais que eu me achasse um bom vendedor, né, de software, que eu ia atrás, fechar contrato, projetos de fábrica, eu falei, tem algum problema aqui que eu não tô conseguindo entender como é que escala na internet. Pincela pra gente quais eram essas ideias, qual tipo de software que você construiu? Cara, é legal isso aí. A primeira ideia que a gente começou nesse processo, a gente tinha feito um POC, né? Isso faz uns 15 anos. Você vê como as coisas mudaram tão rápido em 15 anos. A gente tinha um POC para TIM Sul, que era um sistema era um processador de linguagem natural via SMS. Caraca, que massa. Na época, não existia web no celular. Então a TIM queria fornecer serviço para os usuários poderem consultar informações diversas dos clientes deles. Eles tinham um serviço lá do Black, o pessoal ficava manualmente, às vezes, operando. Só que eles queriam meio que automatizar e escalar aquilo, né? Então, tipo, o boletim das ondas, horário de cinema, esse tipo de coisa, eles queriam que as pessoas pudessem consultar via SMS, trocando ideia com esse serviço. E que não tivesse gente lá por trás. Então a gente começou a fazer um tipo de uma IA, que a pessoa pudesse conversar com ela em linguagem natural, e a galera recebesse, né, os dados daquilo, né, o melhor horário de cinema, que filme estava passando, se a onda estava boa ou não e tal. E aí a gente começou a desenvolver um software nessa linha de interpretador de linguagem natural. Eu sou cientista da computação, né, meu sócio também, a gente gostava de pirar nessas coisas. E a gente fez esse software. E ele acabou funcionando, a gente validou ele dentro da operação da TIM e conseguiu fazer com que ele entregasse informações, assim, entendendo o que o usuário estava querendo e indo para a próxima fase. Não é nada parecido com as IAs hoje, a inteligência que a IA tem, mas ele conseguia se localizar ali em memória, saber o contexto da conversa e tudo mais e devolver para o cliente a informação. Só que pelo custo do SNS, os problemas de billing da época, o projeto acabou morrendo. E a gente pegou esse projeto e plugou no Twitter na época. O Twitter tava ali despontando, né? Interessante, boa saída. E no Twitter ele começou a bombar.
Chamava Brian o nome do projeto. E a Digi era a nossa primeira personagem, assim. Então a Digi, ela conversava com a galera da TIM e a gente usou o contexto da TIM para ter uma base de informação muito grande. Então, a hora a gente pulou no Twitter, as pessoas ficavam conversando com o robô e, pô, a gente achou várias coisas legais no Twitter, assim, na época, tipo limite, que tinha muita interação, você só podia fazer 1000 tweets por dia. E ele usava o tweet para trocar ideia, né, com as pessoas ali. E aí, batia umas travas assim, enfim. E o negócio escalou, eu falei, esse é um projeto de startup massa. E eu peguei essa ideia, a gente continuou trabalhando numa interface que as pessoas pudessem construir seu próprio robô, seu próprio agente, né, hoje... Tá na moda isso, né? Exato. É só o timing. Que as pessoas pudessem trocar ideia com aquele robô e pudessem criar, né, a base de informação para botar, por exemplo, na própria empresa. E a gente achou que todo mundo ia ter um robô. E aí o dinheiro começou a acabar, eu fui atrás de investidor. Num evento chamado Startup Beta, SP Beta, em São Paulo. Eu sou de Curitiba, era de Curitiba originalmente, né? A gente foi lá pro evento e eu levei o Brian lá para apresentar para uma galera. Nesse evento, aconteceu um negócio muito legal. Eu cheguei lá e falei, os caras não tinham me selecionado para conversar. Eu falei, como é que eu chamo a atenção desse pessoal? Aí eu peguei no Twitter, o pessoal colocava, né? Estou indo na SP Beta, estou aqui no evento. Eu fiz foi uma gambiarra na época, bem assim. E, pô, como é que eu faço para a galera interagir com o robô? Então, horas antes do evento, eu falei, cara, eu vou fazer um search no Twitter de quem tá falando do evento, vou pegar a frase, e deu muito certo, porque por causa disso a interação ficou mais dinâmica. Vou pegar o que o cara tá tweetando e jogo como se ele tivesse tweetado pra Digi. E aí a Digi pega, interpreta aquela mensagem e responde e conversa com o cara. E aí, pluguei. E aí a galera começou, eu tô aqui nesse beta. Ela falou, eu também, de onde você é? E o robô começou a interagir com o pessoal que tava lá no evento. E ficou muito natural aquilo, porque eu falava, tô aqui na fila, odeio fila. Eu também odeio fila. E aquilo começou, e um cara lá falou, nossa, o que é isso aqui? Quero saber mais. E me chamou para uma conversa, um investidor. E aí eu comecei a apresentar o projeto e tudo que a gente tinha, tá? E lá eu tomei a primeira lição, assim, de contexto de startup, né? Que, pô, vinha de fábrica de software. O cara perguntou assim, tá, entendi o projeto, entendi o negócio, entendi o argumento, mas quantos clientes você tem? Quando você tá recebendo de dinheiro, né, tal, como é que tá indo esse negócio? Eu falei, nenhum, a gente não tem cliente ainda. A gente tá desenvolvendo, não posso botar o produto no ar, tá bugado e tudo mais, e vive aquela história, né? Aí ele falou, tá, deixa eu ver se eu entendi bem. Você vai gastar mais não sei quanto dinheiro, mais não sei quanto tempo, pra ver se alguém quer comprar um robô? Aí naquele momento eu falei, putz, entendi, tá certo, né? Foi aquele... Falei, cara, eu preciso vender antes, né? O contexto da startup estava baseado nisso, né? E aí eu falei, não tem nem esqueci minha senha e tal. Daí ele falou, cara, você não tem nem cliente ainda, quem dirá quem esqueceu a senha? E aí eu falei, tá, entendi, deixa eu tentar vender. Daí naquele momento eu parei de desenvolver, a gente parou de desenvolver produto, tá? Que a gente tinha muito produteiro e passou a tentar vender. Fazer landing page, fazer esse tipo de coisa do modelo startup para venda. E aí eu descobri que não consegui fazer ninguém comprar robô. Ninguém comprava robô, né? Trazia a galera da internet, tentava vender para ele, a galera achava legal, mas ninguém comprava robô. Ficou patinando naquilo. E a gente foi pivotando a partir disso. Uma pivotagem que saiu logo após, o Brian, foi um cara nesse evento, que era da Get Ninjas. Ele chegou e veio falar comigo, falou, que legal isso aí. Eu quero esse negócio de poder rastrear a galera no Twitter, dependendo do contexto que eles estão conversando. O cara tá com a parede sem pintar, sei lá, alguma coisa, você vai lá e fala pra ele, você tá precisando de pintor? Get Ninjas /pintor. Você tá precisando de marceneiro? E a gente foi criando esses contextos dentro e pivotou o Brian para uma ferramenta chamada Twitter. Eu lembro certinho o nome, a gente era bom de brand. E aí no Twitter, o Twitter acabou dando na trave, porque acontecia muitos falsos positivos. Eu lembro de um bem contextual, assim, que era tipo, a menina chegou lá e tweetou, pô mãe, para de me encher o saco, eu não preciso de babá. E aí chegou lá, precisa de babá? Get Ninjas /babá. E bloqueava a conta, e daí de repente caía a conta, né? E dava esse problema, assim, acabou não parando de pé. Então essas eram as ideias, né? A gente foi pivotando o contexto para uma tentativa aqui, uma outra lá, mas sempre fazendo o mínimo produto viável, né? Que era pivotando o que a gente já tinha, mas sem
construir um produto muito complexo, focado principalmente em tentar vender aquilo na internet, para as pessoas, né, comprarem automaticamente, né, que eu achava startup era isso. As pessoas entram lá, né, e vão entender do produto, e vão clicar comprar, vão passar o cartão, e assim eu vou, né, chegar lá. E a gente ficou fazendo isso por esses 3 anos, trocando de ideias, procurando problemas que a gente pudesse resolver com o software, mas usando a estratégia de tentativa de escala com venda. E passou por vários, sistema de gestão de quadra, que eu queria achar quadra online para jogar tênis, construção de app online, construção de e-commerce, tinha altas coisas assim, só que a última chamava Postlist, a última desse ciclo, né, dos 3 anos, que era tipo um MLabs hoje, eu posso falar, né, a MLabs tem disso, hoje era uma automação, um processo de postagem automática para mídia social, interação, que podia ler o que as pessoas estavam fazendo, mas vendia muito pouco e não parava de pé, não sustentava nada do processo e não escalava. Aí depois de 3 anos eu falei, cara, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Por que isso não está escalando, não estou entendendo. Uma dúvida de, vocês faziam isso, a fábrica de software continuava ou vocês estavam 100% focados? Não tinha como, né? Essa história de queimar a ponte, que a galera fala hoje, pô, Isso, não tinha taca como. fogo na fábrica de software e vai sonhar. Eu não era rico, não tinha dinheiro guardado, já tinha família, tinha que viver, né? Eu falei, não tem como. Eu tinha esse sonho de criar um negócio, né, que fosse escalável, mas eu continuava trabalhando. Então, a gente criou um modelo, inclusive, a gente tinha um quadro lá na empresa, a gente dividiu em 2, tinha de um lado come grana e gera grana. A gente tinha o Gera Grana, que eram os projetos de software, os clientes, né? A gente ficava ali ainda batalhando para produzir. E aí nas horas vagas, né? Com os espaços de tempo que sobrava ali das horas de desenvolvimento, a gente investia em projetos Come Grana. Né? Que hoje, dentro do contexto, para você que está ouvindo a gente aqui, é uma coisa que eu acredito muito, assim, que é o ponto de falha do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, que os grandes sabem. E se uma hora a gente chegar a conversar sobre o lance de por que vender, eu vou falar, as empresas só sobrevivem se elas investirem em pesquisa e desenvolvimento. Se elas investirem naquilo que elas vão gastar dinheiro, vão jogar grana fora para encontrar qual que é a próxima coisa que vai substituir elas, né? Então eu tinha essa mente assim, a gente vai continuar gerando dinheiro, porque tem que sobreviver, mas a gente vai gastar parte desse dinheiro em encontrar essa próxima coisa. E a gente ficou, então, 3 anos ali batalhando nesse processo aí, né, do meio Em pirata. algum momento passou assim, putz, a gente gastou 3 anos aqui, um monte de salário, grana, talvez se eu tivesse colocado esse foco na fábrica de software, ela estava 3 vezes maior. Como é que foi essa... Não, sempre passa, né? Acho que mesmo vocês devem passar por isso também na empresa, às vezes, né? Puxa vida, custo de oportunidade, mas você tá ali batalhando e vivendo. E eu tinha esse sonho, porque a fábrica, eu já entendi, eu já tinha passado 20 anos fazendo software. Eu tinha entendido que ali era prestar serviço, por mais que eu escalasse, pô, eu sempre ia estar naquela roda, né? Eu não ia conseguir ter tanto de liberdade, eu não via saída, né? Não via um jeito... E eu não sei se fábrica de software é assim, mas eu sei que, tipo, eu já vi algumas pessoas comentando que se vocês aumentam muito o tamanho, sua margem diminui, né? Porque você começa a ter que contratar os middle managers, né? A galera pra ficar gerenciando quem faz. Então sua margem vai apertando, aí você tem um volume maior, só que o seu risco é maior e o retorno não acompanha, né? Fora o resto, né, de risco, você tá lidando com gente, aí você tem passivo, daí projetos, né, você tem que toda hora estar correndo atrás de projeto. Aí eu tinha achado a mina, né, antes eu tinha vários pequenos, eu achei caras grandes. Falei, legal, cara grande me sustenta, mas daí aconteceu esse caso, o cara grande, ele tão grande que um outro veio e comprou ele, e aí esse grande já tinha software, já tinha gestão, era uma multinacional, não precisava mais da gente. Aí eu volto a estaca zero. E aí não tinha saída, né? Era um gerador de caixa muito bom, né? Eu tinha uma vida boa como empresário, assim, mas não via como parar de fazer aquilo, né? Prestador de serviço, você tá ouvindo aí, você sabe disso, né? Se você parar de prestar serviço, você fica doente, né? Todos esses problemas aí que podem acontecer. Então eu achava muito difícil ter uma saída para aquilo. Meu sonho era ter uma startup e achava que aquilo ia resolver. E essa era a batalha, né? Chegou no final desses 3 anos, depois de investir, eu lembro de pensar em desistir. Mas eu parei e olhei e falei, cara,
qual que é o problema, né? Problema solução, essa é a base de todo o contexto, né? De negócios e startups e tudo mais. Bom, o problema é vender na internet. O que tá errado aqui? Aí que eu comecei a pesquisar e buscar venda online. E aí acabei tropeçando nesse modelo do marketing digital de infoprodutos. O meu primeiro mentor foi um cara chamado Conrado Adolfo. Ele falava sobre venda online e tal, e estava lançando um produto que ensinava a galera a vender online, chamava iJumper. Nessa E aí época você não sentiu uma vibe, isso aqui parece pirâmide, não? Nossa, eu senti várias, eu não tinha, né? Tanto que eu não entrei, porque eu achei muito legal, assim. Fiquei muito emocionado, né? A gente se emociona quando você tá vendo. Hoje eu nem sabia o nome disso, era um lançamento, né? Era um lançamento de infoproduto do que negócio. E aí cara, que negócio legal, tal. A hora que ele falou o preço, e era uma coisa assim, sei lá, R$2.000. Falei, é impossível. Quem que paga uma fortuna dessa num curso online? Não, isso não pode ser, não, ninguém paga isso e tudo mais. E eu acabei que não comprei o curso dele. Eu não comprei. Eu fui atrás de tentar conteúdo grátis, entender o que estava acontecendo. Fiz até coisas que não devia, assim, né? Na época, saudou. Hoje tudo bem, né? Todo mundo já. Não tem problema a gente ser autêntico, às vezes, sobre umas falhas que a gente fez. Eu lembro de falar isso depois, né? Não dá pra contar essa história. Eu acabei daí fazendo o quê? Eu parei, não comprei e fiquei angustiado. Passou aquela fase, foi 2013, final de 2013. No começo de 2014, o Conrado chegou lá no grupo, ele tinha um grupo de Facebook de lançamento, e falou, eu tô abrindo meu mastermind. Veio com esse outro contexto, né? Aí falou lá o que era, um grupo de empresários e mentoria e mindset, e, cara, fiquei alucinado também. Não, era um vídeo longo pra mim na época, eu tinha visto aquilo, eu falei, pulei o vídeo, né, permitia, né, hoje os vídeos não deixam, né, mas antigamente você podia, eu pulei o vídeo, né, que eu não tinha muita paciência pras conversas, mas o começo do vídeo era massa, aí no final tinha mais umas informações e preenche o formulário aqui embaixo. Eu fui lá e preenchi o formulário, achando que era uma seleção para um grupo e tal. E aí eu lembro que eu tava em São Paulo apresentando posters na Campus Party, eu com a galera lá tentando, né, fazer as startups virar lá em evento e tal. E aí o Conrado me ligou, o secretário falou, o Conrado precisa falar com você. Ele me ligou em seguida, falei com ele, falou, a gente tá fazendo a seleção final aqui do Master. Eu lembro que eu fiquei bem emocionado quando eu conversei com ele. E aí, segunda-feira a gente dá um retorno. Aí lembro que eu fiquei bem assim, emocionado no evento, né? Nem tava mais ansioso com a resposta segunda do que estava acontecendo lá na Campus Party. E aí, segunda-feira chegou um e-mail lá. Você foi selecionado, você tá dentro do nosso grupo. Agora tem que pagar. Para confirmar sua inscrição, pagamento imediato. R$25.000. Eu falei, nossa, tá louco. 25 mil reais em 2020, 2013 era muito mais dinheiro. Dava pra comprar uns 2 Gol 1000, hein, naquela época. Eu lembro que eu fiquei meio, porque se eu não me engano, tinha um Palio na época, uma coisa assim, e era o preço do meu carro, assim. Eu falei, nossa, tinha que dar um carro, né, pra um carro. Isso aqui é muito absurdo, cara. Deixa eu ver o que tá acontecendo, né, e daí voltei, e fui ver o vídeo inteiro, né? Com cuidado pra entender que cara entrega pra uma empresa absurda desse. E fui ver, né, o contexto inteiro. E, cara, o vídeo, ele quebrou a minha cabeça. Foi a primeira lição, né? Eu conto isso em palestra, tá no meu livro também. Foi a primeira lição que eu tomei nesse mundo mais digital, que foi de valor e preço. No vídeo ele tinha uma oferta muito poderosa, que ele falava, e não era 25 mil que custava pra entrar, era 50. E ele falava isso no vídeo. Por, né, o mundo divino aí, sei lá, o universo me salvando. Porque talvez se eu tivesse visto, não dá pra fazer teste AB de passado, né, mas eu talvez não tivesse preenchido aquele formulário. Mas ele falava claramente no vídeo que ia custar 50, só que ele fez uma oferta de você vai pagar metade na hora de você entrar no grupo, e outra metade quando você fizer $500.000 com o que a gente ensinar. Né, você vai pagar 25 e 25 com o que a gente ensinar aqui dentro desse grupo. Aí aquilo me deu um tilt, assim. Porque eu falei, cara, tava absurdo, impensável. A hora que eu vi o milhão ali, né, a conversa do milhão, eu, tipo, meio que ele deixou barato. Não era barato, mas o contraste, né, o valor é diferente do preço de entrega. E aquilo me deixou totalmente maluco. Eu fui falar com a minha esposa,
Você tá louco, isso é um esquema, quem que paga um dinheiro desse? Eu não tinha pessoalmente o dinheiro, né? Eu tinha empresa, igual vocês têm aí. Falei com o meu sócio. Ele falou, cara, isso aí é esquema também, você tá maluco, né? Eu falei, cara, mas tem alguma coisa aqui, não sei, né? Não faz sentido, enfim. E acabei topando, né? A gente, tipo, sei lá, a empresa faturava 30 mil por mês, né? E daí, pô, sobrava um pouquinho, a gente parcelou, enfim, pagou aquilo e eu paguei pra ver. Entrei no tal do grupo. E aí, dentro desse grupo, eu entendi várias estruturas aí de venda online, entendi o que acontecia. E nesse grupo, eu falei desse negócio, que eu cheguei lá, era um grupo de infoprodutor, dessa galera, né, do marketing digital. Só tinha eu, maluco lá de startup e software. O resto da galera era isso. Aí eles chegaram lá e falaram, ó, a gente vai ensinar vocês a fazer copy. Aí eu falei, copy, cara, que é isso? Troço maluco, cara. Copy, nunca tinha ouvido falar, não entendia o que eles estavam falando. Falavam sobre vários livros que a galera fazia de leitura ali, em contexto. Falavam sobre os cursos online, sobre o tal, estava começando a história da fórmula de lançamento, né, que o pessoal tava fazendo. Tava começando, e daí eu tinha achado também o Product Launch Formula, né, antes eu também ficava olhando coisa nos Estados Unidos. Daí eu vi lá no Torrent, o Product Launch Formula, eu baixei. Jeff Walker. Chegou nesse Mastermind, eu lembro que tinha eu não entendia nada do que você estavam falando. Eu falei, cara, eu gastei um dinheiro aqui, perdi e tal. Aí falei, o que vai me dar contexto aqui é o Hot Seat. Achei muito legal esse modelo, né, Hot Seat de Mastermind, que você senta lá e as pessoas focam no teu problema e tal. E todo mundo que sentava lá, porra, tinha vários insights, destravava coisas, ficou alucinante o negócio. Eu falei, cara, isso é muito legal. Quero isso. E aí, na hora que eu sentei lá, eu lembro de falar, né? Eu parei lá no Hot Seat e falei, galera, eu não sou desse mundo de vocês, eu não gosto de gravar vídeo, falar pra câmera, não é minha praia, conversar, não gosto de ler, não sou um cara, não sou de ler livro, essas coisas, negócio de ler conteúdo na internet, eu não leio, não escrevo, nunca escrevi tal, copy, não entendi muito bem o que vocês querem dizer com esse negócio de scriptar, de desenhar, script, sei lá. E não consumi produto, não comprei esse negócio. Na verdade, eu até confesso que eu pirateei, baixei lá no torrent os produtos lá do Jeff Walker, tal do Project Farm, olhei aquele curso, entendi, mas aquilo não fez sentido para mim. Mas enfim, eu tenho essas startups, sou desse mundo, expliquei lá o meu contexto, né, do meu negócio. Falei, galera, eu quero aprender a escalar na internet, vender igual vocês, tal, o que vocês me dão de dica, né? E aí o grupo ficou olhando, falando, puta, esse cara aí não nada a ver, tipo, que maluco, o que ele tá fazendo aqui, por que pagou essa grana? Só uma dúvida, você tava de chinelo ou tava de tênis? Eu tava de chinelo. Ah, sim, porque você sabe, o Diego é o cara que vai de chinelo em qualquer coisa, ele vai na bolsa de Esses valores tempos de chinelo. o pessoal hoje em dia fala assim, o dia que eu for rico aí, né, fizer essas coisas e tal, eu vou ficar andando igual você. Falei, cara, eu era pobre lá atrás e eu andava assim. Eu tenho foto pra provar, tenho eu nesse Mastermind, o único lá de chinelo com essa galera. A gente tava no evento, só pra contextualizar, tava no SAS dos Estados Unidos, né? O pessoal vai socialzinho, bonitinho e tal. O Diego lá de chinelo, o pessoal, não, só porque tá rico agora anda de chinelo. Não, já andava de chinelo na época do Hot Seat. O chinelo, cara, eu passei a vida, né, quando eu era fábrica de software me engravatando, né, e fazia, porque vender coisas você tem que estar com esse processo, mas dentro do meu contexto, do meu negócio lá, eu ficava andando livre, eu não fazia assim, eu não gostava disso. Daí quando a gente foi lá pro Master, era em Florianópolis o negócio, uma casa lá, tal, eu falei, esse é o ambiente, ok, né, e fui. Mas o pessoal tava também lá no máximo, mas tava meio arrumado e tal. Fiquei meio deslocado, eu falei, já tô aqui mesmo, eu paguei igual esses caras aí, eu vou ficar assim. Perdi, não fiquei muito envergonhado, não. Mas eu fui lá e, cara, daí fiz o Hot Seat, os caras olharam, não entenderam, o Conrado olhou, ficou pensando e falou, é o seguinte, então, cara, você começa a ler os livros que a gente passou, compra os infoprodutos aí, começa a estudar, aprende o que é copy, aprende a scriptar, aprende a escrever, e começa a gravar vídeo. E próximo. Tipo, cara... Passa tudo que você falou que você não quer fazer. Eu não fazia, né? Que eu não entendia e tal. Ele só devolveu. Falou, vai fazer isso aqui então, né? E depois a gente conversa. Enfim, foi muito desesperador ao mesmo tempo, né? Que eu entendi depois o contexto do modelo, como que era o processo, né? De venda online. E a principal coisa que eu entendi... Isso aqui que a gente tá fazendo, de olho no olho, de venda online, eu não aparecia, né?
E quando você aparece, quando você coloca a tua cara, você conecta com as pessoas. E também a linguagem que eu usava, que eu não tinha clareza, ela era uma linguagem racional. Eu não sabia desse contexto. A cópia, ela traz esse embasamento, né? Eu entendo que a maioria da minha comunicação nos meus produtos na época era coisas do tipo quantos gigas tinha, quanto de espaço disco, qual a funcionalidade que o produto ia entregar para o cliente. E aí o contexto emocional da parada, não, cara, o tempo, liberdade que ele vai ter. Imagine você na praia, quando tua rede social tá no piloto automático. Imagine, e você traz um modelo da entrega, né, do que o teu produto faz pelo cliente, o futuro dele, e puxa mais o lado emocional, que é a emoção que faz o cara tomar ação, né? É ali que tá o grande segredo desses modelinhos que a galera vende do digital e da copy. Por que a pessoa tá se apresentando e olhando na cara aqui, porque isso conecta com a emoção das pessoas, não com a razão. Então, quando eu trazia só o contexto, além de não ter linguagem emocional dentro do meu processo de vendas, nenhuma, praticamente, a gente queria explicar o que era o produto, não queria explicar não chegava nessa visão do que o produto entregava de benefício para o cliente emocional, né? Era só o benefício racional, e aquilo não fazia as pessoas comprarem. A hora que eu entendi isso, várias coisas destravaram ali, né, e comecei a vender. E aí, nesse contexto, a gente tinha dentro do Postlist, a gente tinha um monte de funcionalidade. Uma delas era extrair leads quentes de dentro do Facebook, de anúncios, que as pessoas que curtiam e tal, eu queria saber quem eram aquelas pessoas. E aí eu tinha visto uma funcionalidade de uma ferramenta americana, chamava Social Lead Freaks, o nome da ferramenta. Que ela pegava esses leads, baixava, fazia um scrapping desses códigos, e aí você podia usar esse código para subir no gerenciador de anúncios como público direcionado. Era isso, né? Tinha essa funcionalidade na época. Eu conheci uma empresa chamada Cambridge Analytica. Não chegava nesse contexto. Era muito simples, né? Eu podia saber quem... E era legal, porque eu podia saber quem estava curtindo uma fanpage naquele momento e subia uma lista por caras. Ele te dava o ID, né? Você conseguia associar a qualquer perfil. Eu lembro de entrar em grupo do Facebook, eu falei, caraca, extrair todo o grupo e eu tenho esse público ultra segmentado. Pronto. O pessoal falava que era hipersegmentação, mas que era aproveitar uma brecha que era até então ok, né? Não era uma coisa assim. Não era brecha, foi completamente planejado pra ser desse jeito. A parada que eventualmente deu problema. O brasileiro descobriu, né? Esse é o problema. O brasileiro descobriu. E teve algum brasileiro, filho da mãe, que eu acho que ele pegou e meteu só o ID do Zuckerberg. E o cara ficou metendo a mão na cara do... A galera fazia isso. Aí começou, o pessoal pegava um ID de uma pessoa pra perseguir ela. E aí o pessoal teve até coisas tipo pranks, né? Aquelas pegadinhas, mas aí o Facebook começou a limitar. O público tem que ter no mínimo 100, 50, né? E aí o pessoal colocava um monte de coisa nada a ver e a pessoa que ele queria lá, enfim. O negócio começou a escalar e daí os caras tiraram essa funcionalidade do ar depois, né? Mas enquanto ela funcionava, o que eu fiz nessa época? Daí eu entendi, o Postlist, ele era cheio de funcionalidade, o que a gente faz de software, tem um monte de coisa, né? E tinha essa função lá dentro. E a gente vendia essa função junto com todos, o pacotão, né? Compra o Postlist inteiro, ele entrega tudo isso, monitora as tuas mídias sociais, faz postagem automática, faz extração de lead, faz um capeta, né? Pra tentar vender, porque a gente tava vendendo, só que vendia, sei lá, tipo a R$9 por mês a assinatura da parada, R$9,90. E, vendia uns 3, 4 por semana, né? Não era uma coisa assim, era difícil, né? Tipo, escalar, ainda assim não escalava o negócio. Aí eu comentei desse negócio com essa galera do digital, falaram, cara, isso aqui é muito bom, tal. Eu falei, cara, eu vou pivotar de volta, eu vou tirar só essa função, foi inclusive uma das pivotagens mais ágeis e rápidas que a gente fez. Só tirou a função de extração de leads. Daí eu comecei a entendi esse troço da emoção, da conexão, e foi dali que surgiu o nome Lead Lovers. A Lead Lovers surgiu desse produto, na verdade, foi a primeira versão do Lead Lovers, foi baseado nesse negócio de extrair leads quentes do Facebook. E eu comecei a usar esse contexto que eu tinha aprendido de lançamento, de gravar vídeo, de copy, scriptei uma copy maravilhosa falando do negócio, né, de como incrível era o produto, e fiz um lançamento disso aí. E sei lá, eu fiz 15 mil no lançamento. Falei, uau, cara,
tá aqui a parada, entendi como é que faz para vender, entendi o que faltava, a gente ficou super empolgado e foi escalando. Eu acho que essa versão chegou a fazer mais de 150 mil em vendas. O Lead Lover super segmentador, né? O Lead Lover super segmentador espalhou, né? A galera gostou pra caramba e tal. E antes de cair a funcionalidade, eu vi um outro problema ali. Comecei a participar desses negócios. Eu queria, inclusive, fazer um infoproduto na época, que era marketing digital para startups. Startup Dicas, chamava um canal, umas coisas que eu tava fazendo. E aí eu fui atrás, e foi num bootcamp que o Conrado fez, que o objetivo era desenvolver um produto digital no final de semana. E aí eu fui lá nesse bootcamp, levei meu negócio lá, e ele entregava tudo meio, tipo, ó, você tem que ter página do Optimize Press, tinha que ter uma conta da Weber, que era um sistema de e-mail de autoresponder que existia na época, você tinha que ter uma conta na Hotmart, você tinha que ter uma conta no, não sei o que, Members, que fazia a conexão lá, que você subia teu produto depois, e a ideia era no final de semana você botar o produto no ar, com VSL. Ele entregava um PowerPoint, que, para quem não sabe aqui, VSL eram vídeos de venda, antigamente tinha disso, sabe, que você só falava e ia apresentando os escritos na tela. O vídeo inteiro era assim, né? Só que como ele era scriptado, a galera ficava travada naquele vídeo e acabava comprando o produto, né? Ele tinha esse contexto de vendas, o VSL funcionava muito. Acho que até hoje funciona, né? Às vezes o pessoal cai nos vídeos, aí você fica meio preso ali, vocês já viram isso, quem tá ouvindo esses vídeos hipnotizantes, né? E aí a gente foi lá e o pessoal fez a VSL, ia pro quarto do hotel, gravava o vídeo, subia os negócios, tinha um template de página, que era página naquela época era só nome e e-mail, né? E no fundo que era uma foto de praia. As landing pages era só isso. E headlights, eu vou ensinar você a... Vou ensinar você a qualquer coisa, né? Era Launch Rock, eu já criei muita landing page no Launch Rock nessa época. Era tipo isso aí. Só uma imagem. Isso, né? Era só fundo e tal. E tinha nome, sobrenome e e-mail. Só que tinha que conectar as duas ferramentas. Aí eu fui lá, eu sou técnico, pego o código HTML do Weber, colo no Optimize ali na estruturazinha e tá funcionando. Captar o e-mail e cair dentro do autoresponder, né? Pra começar a mandar e-mail pro cara. E o pessoal lá no meio do evento começou a se bater pra fazer isso acontecer. Eles não conseguiam fazer. E aí eu fui ajudar eles. E eu acho que eles previram que o pessoal tudo ia fazer aquilo em 20 minutinhos e tal. Demoraram umas 2 horas, assim, pra todo mundo na sala, tinha umas 50 pessoas, conseguir botar esse troço no ar. Aí ali que eu falei, cara, se tivesse uma ferramenta que fosse tudo integrado, página, e-mail, você não precisasse ficar mexendo com código e tal, e você pudesse botar o teu produto digital no ar rapidamente, seria legal. Fiz umas pesquisas e o pessoal falou, legal, daí parti de fazer um MVP, que era bem isso, você só podia trocar o fundo, headline, subir headline. Já vinha com e-mail, nome e-mail, um botãozinho, tinha uma sequência de e-mail, você podia trocar ali a sequência de e-mail, o conteúdo de sequência de e-mail, título e e-mail, conteúdo, e botamos esse produto no ar, que a gente chamou de Lead Lovers Máquina de Vendas. E janeiro de 2015. E aí foi ali que eu realmente começou pra mim a jornada, né? Que dos 6 anos aí que a gente fez, né? Do zero a êxito, foi ali. Porque esse produto que foi a gente ali conseguiu 30 clientes já de cara, no outro mês a gente tinha 50, no outro mês tinha 70, e aí eu fui escalando esse projeto por 6 anos, até fevereiro de 21, quando eu vendi ele pra Nvidia. Tava olhando aqui, eu falei, cara, qual foi o primeiro e-mail que eu recebi da Lead Lovers, né? E aí eu achei, ó, o dia que o Armando mandou um e-mail, julho de 2014, aí ele tá usando os copies aqui, ele já tava fazendo esse trabalho. E aí eu vi aqui em maio de 2015, então foi bem depois do seu lançamento, um cara que na época fazia SEO Black Hat, eu seguia ele me manda um e-mail, e aí tá lá na assinatura dele, né? Enviado com amor por Lead Lovers. Tá aqui na minha caixa de e-mail. A estratégia... Eu acabei de achar um e-mail desse também em 2000 no meu aqui foi julho de 2015. Então faço o desafio, se tá ouvindo, depois comenta aqui pra gente, ó. Procura lá, enviado com amor por Lead Lovers e me fala qual o primeiro e-mail que você recebeu de cliente. Aí já é do cliente, eu recebi um do Carmona antes do Lead Lovers, eu nem sei como que eu caí na sua lista aqui, mas eu vou descobrir. Eu devia estar na época do extrator de leads e, pô, tá vendo, 2014, então vai 10, 11 anos só, desde essa jornada que começou. E é engraçado que algumas coisas, né, a gente vai trazendo hoje para o nosso cenário, até hoje, né, você vê acho que muitas coisas que foram aprendidas ali,
elas são quase que não mudaram tanto, tem coisas que vão variar, mas hoje você vê, até hoje, né, as pessoas precisam ter landing page, elas precisam mandar um e-mail, elas precisam nutrir um lead, né, precisam fazer todo um trabalho. É o mesmo processo, né? Só que na época não tinha ferramenta integrada. Aí que eu pensei em fazer isso. Provavelmente esse primeiro e-mail que você recebeu foi da Weber, alguma coisa assim, né? Que foi o envio, ainda não tinha ferramenta de e-mail. A gente expõe o e-mail depois. Nessa época é só o extrator mesmo. Exatamente, eu recebi, não era da Lead Love, porque ele não estava assinado, mas seu e-mail já Porque era a Lead Lead Lovers, então ela não esse era, né? Ela era esse produtinho aí. Só que não existia nem empresa, porque, tipo, a gente tava testando ali, validando esse produto, e ainda não via o modelo realmente de escala, e eu tinha esse medo do Facebook, né? depender do Face. A gente sofre isso até hoje, Eu né? sofri depois com Lead Lovers também, bastante, né? O Face mas eu lembro que assim, tipo, pô, aqui tem um... Pra fazer o scrapping não era oficial, né? Era uma coisa meio... então... Na verdade não, cara. Eu usava até o Graph lá, o Graph API. Eles permitiam dentro da API. Sim. Mas era uma... Sim. Eu usei a API deles, né, nessa época aí, ela era maravilhosa. A gente continua usando o oficial, né? Aí tem muito mais restrição, tem que assinar 400 contratos, tem auditoria, é muito mais... O Twitter também tinha uma API muito mais permissiva, né? Nessa época as APIs ela ainda estava no Velho Oeste, né? Estávamos numa época ainda a ser desbravada, aí a coisa começou a apertar. E eu acho que, trazendo um pouco desse cenário, né? Então, você teve, uma jornada construindo a Lead Lovers, crescendo, acho que estabelecendo aí como uma das principais ferramentas. Acho que no nicho de vocês provavelmente eram os líderes ali, porque eu associava muito infoproduto a Lead Lovers. Acho que o pessoal desse segmento quase todo era cliente de vocês, assim, acho que vocês cresceram talvez aí dessas raízes aí nesses masterminds, nessa história, né? Foi muito para esse lado. E a gente viu esse mercado foi crescendo para pequenas e médias empresas, não só para produto digital, produto físico, né? Tudo foi crescendo a partir daí, e a gente viu essa jornada mais recente, né? Aí o pessoal já pesquisou aí, você falou que foi a venda, né? Que você fez a venda no melhor momento possível para vender uma empresa, que foi 2021, então parabéns. Não sei se você é um trader absurdo ou foi um pouquinho de sorte, porque nunca mais a gente vai ver um múltiplo. A gente nunca mais vai ver esse múltiplo, tá, gente? Vocês estão ouvindo a gente aí, quer vender suas... Era múltiplo, loucura, aquela uma época de ouro aí das vendas. Acho que o pessoal vendeu ali 2020, 2021, né? Teve muito exit nessa época. Gente fazendo IPO, gente vendendo, e a gente assim, gente, o que é isso que tá acontecendo, né? Até o seu amigo lá do Get Ninjas foi nessa época aí também, uma leva. Interessante que chegou nesse momento. E aí, pensando nisso, eu sei que você foi construindo ali, tinha uma fábrica, agora eu vou aos poucos indo aqui para Lead Lovers. E em algum momento você falou, não, isso aqui é para vender mesmo, é equity? Ou você era aquele cara bootstrapped que, sei lá, não, vou gerar aqui o máximo de dividendo? Eu não pensava nisso assim, né? Claro que passava pela cabeça, né? Não sei que loucura, né, o universo faz para às vezes a gente fala, legal, né, um dia, quem sabe, vamos para lá, fazer um IPO, né, na Nasdaq. Olha, isso é papo de sonhador, né, nunca imaginei. Acabou que, as coisas foram encaixando, né, aparecendo. Quando eu fiz a empresa, a gente não pensava nisso totalmente, né, eu pensava mais em ter um negócio que se eu perdesse cliente, a ideia era essa, se eu perdesse cliente eu não preciso mandar a gente embora, esse é o... Vai ter tanta Meu objetivo logo eu perdia, sei lá, 50, mas vendia 100 por dia. Então tinha um volume grande, né, de entrada e de saída ali na época. Quando eu vendi, tinha 15 mil clientes ativos dentro da plataforma, né? Então tinha uma quantidade grande de gente entrando e saindo em todo momento. Então era esse o meu objetivo. Mas chegou num ponto ali da jornada que eu vi esse movimento acontecendo, né? De junção, de M&A, de compra, de ideia. E aí a gente recebeu eu fui conversar e apareceu um comprador lá para falar com a gente na época e tal. A gente começou a conversar sobre vender e cara, chegou o Covid, a gente tava com tudo pronto assim para vender e chegou o Covid e aí esse deal morreu. Que loucura. Naquele primeiro momento ali, tudo suspendeu, né? Depois o pessoal falou, não, agora... Tecnologia que tem foi que esse ser parada, time, né? Ele tava vendo ali e tal, daí parou, aí passou um tempinho, abriu de volta, vamos conversar, a gente foi lá e vendeu,
Mas daí em seguida passou um ano, porque eu sei que foi final de 21, como é de 22 que deu o crash, né, que a gente tá falando aqui, que nunca mais volta, né, que começou os layoffs, a galera lembrar ali, o mercado deu aquela virada pós-Covid, deu uma... Veio, bateu o Covid, né, deu aquela crescida no digital, o pessoal segurou o dinheiro que voltou e começaram a gastar, só que viram que o dinheiro estava caro. E aqui nos Estados Unidos começou um modelo, eu já morava aqui, o pessoal ficou muito assustado, acho que começou tudo por causa que aqui começou a ter juros muito altos e inflação, coisa que o americano nunca viu. Olha aí. Eu não tava acostumado. Tipo, 3%. Eu vi- 3%. Ô, cara, Eu meu vi recentemente Deus no do céu. Twitter a galera, tipo assim, 5% no bound de 30 anos, então eu ponho lá 1 milhão e vou tirar não sei quantos por 30 anos. O pessoal pirando, né? E a gente aqui 15% e, tipo, IPCA mais 7 ano que vem. Não, e o pessoal era assim, eles iam comprava Coca-Cola por $1, por 20 anos. De repente tava 1,50. Oh, meu Deus, o mundo vai acabar. Aí a galera começou a segurar, né? E daí começou o pessoal a parar de oba-oba, se aventurar, e o capital ficou mais restrito. E eu peguei essa fase, infelizmente, porque apesar da venda, né, ter sido um momento bom, grande parte do meu resultado foi pro futuro, então do earnout, né, quando você vende empresa. Então grande parte do meu resultado ficou pro earnout. E aí, na primeira, um ano, no primeiro earnout, o negócio já desandou. E a gente foi conversar, né, com o Nuvini e tal, e a gente resolveu entrar junto com eles, então, nessa conversa aí, né, e virar acionista da Nuvini e tá com eles aí até hoje, né, fazendo ainda essa batalha aí que a Nuvini tem, né, de crescimento aí do sonho do PR, que é um projeto longo de anos aí, né, vai depender de muitas variáveis também. O momento tava indo bem, de repente agora, né, quando você tá ouvindo esse podcast aqui, em abril de 2025, o mundo tá caindo, o Trump tá querendo destruir o planeta Terra, então temos que tomar, a gente não sabe para onde vai, né? Até um mês atrás, ali em fevereiro, tava tudo bem, o troço parecia que ia retomar, ele assumiu, o mundo vai voltar a funcionar. E vou só fazer um adendo. A gente depois põe um link, tá? Mas assim, temos o episódio com o Pierre sobre a tese da Nuvini. O episódio com ele foi gravado, não sei se foi 22 ou 23. Vou dar uma olhadinha que foi bem... Eu acho que por aí. Foi logo antes no- de IPO e tal, porque depois veio o IPO que a própria Nuvini fez ali. Mas tem essa tese lá, a gente conhece aí esse ecossistema. Eu queria pegar uns insights com você aqui, Diego, sim, você passou por esse processo, pô, numa época até tumultuada aí, pelo que eu tô vendo, né, você contou aí da história desse período, mas pensando nessa pré-venda ali, tá? Você se estruturou de alguma forma e tal. O que você fala hoje para alguém tá ouvindo, tá aí, às vezes vem alguém querendo abordar um fundo, enfim, e a pessoa não tá tão preparada, porque tem gente, pô, tem toda a estrutura, né? Já pensou, tem um anjo, tem séries A, né? Já tem toda aquela estrutura, mas para quem tava nesse processo e às vezes pensa, pô, será que eu vendo, não vendo? Como é que eu converso? O que você acha que são pontos ali que tem que tomar esse cuidado, tem que amarrar alguma coisa? Ah, não, pô, você não entra, se você não tiver um advogado muito bom, você não vai nem conversar. Enfim, o que você daria de 2, 3 dicas ali para essa galera que talvez em algum momento passe por um processo parecido com o que você passou, né? Cara, é difícil, sabe? Assim, eu não tenho esse contexto, porque as coisas mudam muito rápido, né? Então mudou as coisas ali no meio. A história do advogado, às vezes eu penso nisso também, pô, a gente foi fazer lá o... E a gente falando que não precisa, você que tem que ir lá e fazer o seu deal, a Assim, gente fala isso. sendo sincero aqui, eu falo pra galera hoje, eu não gosto de investimento. E até hoje eu não entendo muito bem esse modelo do Series A, Series B, esse contexto da startup. Apesar de ter me envolvido com isso, eu acabei sendo bootstrap e nunca peguei investimento. Eu não recomendo que a galera pegue investimento. A não ser que seja o meu, né? Mas tem investe, né? Desde que seja o seu. Mas você investe pra exit ou você investe pra dividendos? Não, eu acho? invisto pra exit. A minha pegada é essa. Hoje, né, já adiantando aí, eu voltei a esse processo para querer ajudar outras startups. Então hoje eu invisto em algumas startups. Mas a minha proposta, quando o pessoal fala investimento, foi, cara, tem 2 tipos. Quando você entra nessa rodada de série A, série B, cara, você tá pegando um dinheiro caro, de certa forma, né? Se você olhar assim, e a pessoa não tá envolvida com você. Muitos falam que vão te ajudar, mas na verdade eles vão ficar te cobrando.
é muito difícil, né? Do pessoal que eu jogo. Deixa os comentários aí se você não concorda. Vamos ver aí, se vocês concordam, não concordam, mas o que eu já vi do pessoal é, tipo, beleza, você tá ali e recebe muita cobrança pra virar. É muito difícil, e às vezes estica muito o teu valor, você não consegue sair porque tá preso ali naquela visão de que o teu troço vai virar um unicórnio, e aí, pô, chances são, já é difícil fazer uma saída, né, e vender por alguns milhões. Que dirá virar um troço de bilhão, né? E acho que uma coisa que a galera não sabe, e eu demorei muito tempo pra me tocar disso, é que o valuation de Venture Capital é diferente do valuation da vida real. Ou seja, os valuations são muito esticados pra não diluir tanto a galera que já tava ali e tal. Então é tipo, essa empresa tá avaliada em 100 milhões por pessoas de Venture Capital. Se ela fosse ser vendida pra outra empresa agora, ela vale 50 ou menos. Aí é claro, mas se a promessa for feita e aquilo ali entregar, vai ter alguém que vai querer dar 100? Vai, né? Talvez até os próprios investidores conseguem encontrar quem que vai estar disposto a dar 100. Mas isso explica, coisa que eu não entendi antes, como é que o cara conseguia ter captado a valuations tão altos e do nada vendia por um preço ridículo, sabe? E é por isso, né? Porque estica o múltiplo no valuation, por conta desse Venture Capital, mas às vezes funciona, né? Teve uma empresa que foi vendida para o Google recentemente, a Wiz, que se eu não me engano, quando os caras estavam faturando tipo 10 milhões de dólares, eles estavam com valuation de bilhão já, sabe? Mas era porque era uma equipe assim, era os Navy SEAL da segurança da informação, fazendo uma empresa completamente planejada, tanto que os caras saíram do zero a 32 bilhões pro Google em, acho que foi coisa de 5, 6 anos, é inacreditável, sabe? Mas aí por isso que o valuation deles era tão esticado, né? Porque o Venture Capital tava apostando no futuro, só que se esse futuro for um pouquinho diferente, não vale nada mais. Então esse é o risco. Tem uma outra parada que é o valuation de cash-in e o valuation de você pegar o dinheiro, a liquidez. Uma vez um cara me explicou isso, cara, pra mim começou aí que eu encontrei essa fórmula, que é um negócio meio que parece uma fórmula recursiva do Excel. Porque pensa, eu tô botando lá, sei lá, 1 milhão pra comprar 10% da empresa. Só que, cara, eu tô comprando, mas 100 mil é meu já. Daquele 1 milhão, né? Porque eu tô botando dinheiro em mim mesmo, de certa forma. Eu não tô botando para o meu bolso, em bolso do founder, né? Eu não tô diluindo Então eu tô botando no meu caixa, eu vou decidir. E eu só vou colocar o resto daquilo também. Eles falam que, vou botar aquela grana, mas eu só vou botar o resto da grana se você dobrar o teu faturamento. Então eu faço o valuation, coloco um pedacinho de dinheiro, que é meu dinheiro, num pedaço que já é meu, né, meu negócio, e não boto todo ele. Se você bater as metas, eu coloco mais, se não, eu tiro e você vai me dar mais equity. Tem umas entrelinhas, tem gente que perde empresa por causa disso. Já vi casos de gente que perdeu, daí tem uma complexidade. Daí talvez você precise de um baita advogado mesmo para entender esse game aí. E proteger dessas entrelinhas que acho que deve ter nesse game aí. Mas eu imagino que você acabou passando também para esse lado, né, de investimento, por ter visto algumas coisas e falar, poxa, eu quero, sei lá, negócios que eu gosto, eu quero ajudar talvez esse negócio a não passar por alguma coisa que eu vi por aí, ou não cair numa mão que faça algum tipo de coisa assim, né? A minha tese hoje é algo muito pequeno ainda, né? O que eu desenvolvi aqui, né, da Carmona Ventures, que foi uma venture builder, um fundo de microventure para startup early stage. Eu não quero investir em empresa, eu quero ser sócio de empresa. É um outro jeito de ver. Eu quero comprar um pedaço da empresa, só que eu quero participar da empresa, eu quero vender produto da empresa. Tem empresa que eu comprei, eu estou gravando anúncio para ela aqui, vou fazer webinário, sabe? Eu quero participar do negócio porque eu entendi essa conta. Daí para que eu vou me arriscar nisso? Eu quero ajudar founders a chegar num processo grande, mas principalmente escalar esse business para vender ali na frente, que eu entendi esse contexto de venda. Então eu quero pegar 10%, 20% agora, a gente escalar e vender por alguns milhões ali na frente, eu consigo ver essa conta de quanto que eu estou botando aqui, e não é só dinheiro, é minha energia, é diferente da parada, né? Eu coloco esse contexto que eu estou investindo na empresa de tempo e mentoria e board e conselho como valor, né, dentro do equity do negócio do cara. Porque eu não estou investindo. Investidor é assim, cara, tá aqui o dinheiro, faz acontecer aí. Eu vou pegar e vou botar dinheiro em outro, não, eu vou lá e eu coloco e eu entro junto e eu tô lá toda semana com os caras, dependendo, a gente tá
você vira quase um conselheiro, né? Um mentor do cara que você tá investindo, né? Quero ser sócio, eu quero vender junto com o cara, eu boto a camisa da empresa e a gente tá junto. Visão de mercado, tá, Carmona? A gente conversou aqui com o Tintin até um dos episódios anteriores, acho que é o penúltimo antes desse. Eles estavam batendo 100 mil de MRR, né? O título do episódio é 100 mil de MRR em 18 meses. Acho que era essa que era a pegada. E uma coisa que eu tenho, assim, a gente começou o nosso SaaS há 10 anos, né, que eu reportei, e a gente hoje tem produtos aqui que saindo, outras questões saindo aí também. Só que é uma coisa que eu tenho dúvida, sabe? Aquela pessoa que tá ali querendo entender o mercado hoje, talvez você tenha essa visão. A diferença de, começou uma empresa agora, ou tá no mercado hoje, eu devo já esperar que, eu consigo acelerar isso muito mais rápido, porque o mercado hoje aceita muito mais um produto, SaaS, etc., do que, sei lá, se eu tivesse começado em 2018, né, 2020, 2021 ali. Então, pensando nisso, assim, mercado hoje, você vai olhar para uma empresa e fala, esse cara, se ele não está crescendo 1% por semana, se ele não está crescendo, né, 10% por mês, como é que tá isso? Ou não, tem certa coisa que não mudou ainda, ainda tem, dá tempo ao tempo, o SaaS não necessariamente vai crescer num ritmo super agressivo só porque o mercado hoje está diferente. Qual que é a sua visão? Uma coisa que eu tenho de impressão hoje, assim, não tenho dados sobre isso, é que eu vejo os bons negócios, as ideias que estão ajustadinhas, o PMF, né, o Market Fit ali encontrado, escalando mais rápido, assim, eu percebo isso, porque a galera já aprendeu a fazer mais tráfego, fazer comunidade, etc. Não sei, é uma impressão que eu tenho, estou um pouco fora disso, porque eu estou cuidando de um produto que tem uma cauda longa. Como é que está isso hoje, até pensando nas suas teses de investimento? Chega no cara, você não cresceu aí em 18 meses, 100 mil de MRR, não faz sentido mais, não sei. Ou não é mais eu isso? Eu não sei, né? Daí eu piro nas minhas teses, né? O mercado tem a tese deles. E esse negócio, eu acho que entendo até o processo lá dos caras que vendem os fundos, né? Por que o cara bota dinheiro? Porque o cara precisa escalar rápido. Para mim, o business precisa botar toda a energia possível para tomar conta o mais rápido possível. Escalar, aumentar, vender, crescer. Não pode demorar para ter esse negócio, né? A minha tese é que você deve vender o teu business ou estruturar ele para vender, porque às vezes esse tempo que você demora para fazer o negócio consolidar, uma disrupção vem e destrói o teu negócio. Assim, né? Ainda mais agora, a gente vê coisas acontecendo. Então, eu acho que a gente não tem muito tempo a perder, digamos assim, né? Não existe um troço que perdure muito tempo. Você vai perder mercado e vai comoditizar ou vai virar alguma coisa e você vai morrer na praia. E eu já vi alguns projetos sendo assim, né? Sendo tocados com carinho, cuidado por muito tempo e acabam, de repente, mudando. O mercado vira, né? O vento vira e a pessoa morre. Passou uma década, 2, investindo naquele ativo e depois aquele ativo é destruído. Ele nem fez caixa com aquele ativo. Né? Nem estruturou uma vida com aquilo. Só ficou reinvestindo para crescer e ter um negócio com uma vaca leiteira lá na frente. Só que a vaca tem um tempo de vida, cara. Dá 10 anos ali, 20 anos, e depois morre, né? Vira carne. Né? E daí aí, a tua vaca leiteira, né? Se você não criar o impacto, você não estruturar o processo, você... A gente tem uma tese aqui que acho que a gente tem que ter um episódio sobre isso, Rodrigo, senão a gente tem que fazer, que é de você, por exemplo, se você quer ter um SaaS de longo prazo, digamos assim, igual eu reportei, né? A gente percebe que a gente está empilhando vários SaaS. Então, esse SaaS por exemplo, um SaaS hoje eu reportei tem 10 mil clientes, mas vamos pegar um SaaS que teria 500 clientes ali. Ele fez 500 clientes, 1.500, começou a bater uma curva e foi. Eu já tenho que ter um outro aqui, e aí outro aqui, e outro aqui, e aí eu vou criando essa camada, eu posso chamar a teoria do pavê de SaaS, né? Você vai criando camada ali de SaaS em cima do seu próprio SaaS, porque às vezes... Acho que isso é importante. É a mesma empresa, só que ela tem, tipo, uma estrutura de personas diferentes, ou funcionalidades que permitem atendedores diferentes e tal. Porque senão a pessoa vai criar ali um CRM, um negócio de zap, um delivery, não sei o que, aí não funciona. Vou dar um exemplo que eu vejo muito acontecer. A gente está no mercado Martech ali, né? Então a gente viu o que acontecia, né? A gente começou a reportar fazendo relatório para a galera de mídia social. E esse público ainda é relevante. É o que você fazia lá, o Postly, né? Aquela questão da rede social. Só que a gente começou a perceber, tá vindo uma outra galera aí, a galera do inbound, do RD, da automação.
Depois veio uma outra galera, gestor de tráfego, e-commerce e tal. E a gente começou a falar, cara, eu tenho que ajustar alguma coisa aqui, porque esse cara é o meu futuro, né, ponto da curva ali. Se eu tivesse mantido aquela, não, é isso aqui, é rede social e tal, hoje eu tinha sumido, morri. E esse público talvez não me sustenta mais, aquela vaquinha secou. Tá, eu É tenho que uma você outra, já uma tem a outra- cabeça que eu até- falei lá atrás, né? Do P&D. A empresa precisa estar toda hora inovando e se reconstruindo. Aquele cara que acha que aqui, ele achou aquele negócio, aquela direção, ele vai ficar naquilo pro resto da vida, ele morre. Não tem empresa. Meu. A Apple se reinventa a cada... Microsoft, Apple, esses caras se reinventam a cada 5 anos. Não tem nada a ver como é a Microsoft hoje da Microsoft. Tem 50 anos a Microsoft, fez esses dias, né? É o aniversário. Cara, não tem nada a ver com como eles começaram. Eles vão se reconstruindo. Se eles ficassem lá presos a querer vender software de instalação, né? Ou aquela coisa, tinham morrido há muito tempo. Então, essa visão de reinvenção é o que mantém a empresa sobrevivendo por muito tempo. Exatamente isso. Então, você tem que colocar a cultura de inovação plugada dentro do teu negócio. E a sua tese é de que é difícil fazer isso, então é mais fácil fazer um software, vender, fazer outro vender. É isso ou não? É bem difícil fazer isso, mas talvez o caminho, nesse caso aí, é você escalar o máximo que você consegue com aquele produto e vender ele antes que aquilo seja disruptado. E a empresa que compra, ela geralmente junta esses produtos para justamente criar sinergias e continuar evoluindo aquele tipo de processo, né? A aquisição é um processo de inovação, que às vezes a empresa fala, pô, vou demorar muito tempo para começar um produto do zero, deixa eu comprar essa empresa aqui, ele tem caixa, ele tem potencial, ele pluga aquilo dentro da base de clientes deles, ele aumenta o valor de venda, então ele escala muito rápido a quantidade de clientes, né, porque é sinérgico, na verdade, né, a maioria das aquisições. Aí eu pego esse cara aqui, mas eu, se fosse construir aquele negócio, ia demorar muito tempo para sair do zero e levar a tantos clientes que esse cara fez, eu já trago ele. Aí eu já tenho uma base aqui de gente que não... TOTOS, né? Os caras têm uma estrutura de venda gigante e tal. Cada software que eles botam ali, pra eles é muito bom, porque eles botam só o time deles ali e já dobra a quantidade de cake. Coisa que esse cara aqui ia demorar mais uma década para dobrar, né? Não, coloca aqui, a TOTOS rapidinho dobra. Então ela consegue extrair mais daquele recurso no período que ele tem ali de vida. E aí ela fica comprando outro e ela vai se reinventando, fazendo um movimento de aquisição. Os grandes têm a mesma visão, né? Só que eles usam o M&A como um processo de escala. Pra gente que é pequeno aqui, a minha tese é não. A gente não tem esse contexto todo, então a gente não tem tempo a perder. Vamos escalar ao máximo que a gente conseguir e já procurar uma forma de saída, né? Para você não morrer na praia com o teu produto, para não ver uma disrupção e destruir o teu ativo, né? E dependendo do contexto que você tiver inserido, às vezes não dá nem tempo, você nem vê o troço passar por cima. Tive um conhecido meu que ele era da época do VoIP. Chegou um cara oferecendo uma nota para ele. Ele falou, não, eu vou continuar aqui mais um tempo. Acho que em 6 meses o negócio acabou. Então tem que tomar cuidado. Às vezes chega uma disrupção que você não tem nem tempo de se reinventar. O ChatGPT tá passando a régua na galera aí toda semana. Eu chamo disso de Thanos. Vocês são nerds suficiente aí para isso? É um Né, tá ali, o Thanos, né, ele faz estalar de dedos e sumiu com metade do universo, né, e já fazendo spoiler pra vocês aí do que é o Thanos no universo Marvel. E às vezes chegam disrupções pro cara, do nada, você nem viu, ele sumiu com metade, você nem percebeu que aquilo aconteceu. A hora que você vê, você já perdeu teu espaço. Então, às vezes quando você pega um investimento, ou vende um pedaço da empresa, ou vende ela completamente, você consegue diluir esse risco com mais gente, né? De não ser, de ser destroçado ali. Mas pra galera que consegue gerar caixa e tira dividendo, o dividendo, de certa maneira, também é uma maneira de diluir o risco, né? Porque você tá botando dinheiro no bolso, na pessoa física, e você consegue reconstruir depois, caso essa empresa desapareça. Só que você perde o equity, né? Você tá apostando o equity, mas... O mundo de infoproduto é só isso, né? Porque os caras não têm equity de mentoria. Não existe equity de mentoria. É dinheiro no bolso. E o cara tá com um bom dinheiro no bolso, vários Gol 1000 e vários Palio no bolso, mas é cash-in, né? Tá trazendo Tudo dinheiro. empresário. Não tá... Você tem business de gerar caixa e você tem business de crescimento. Às vezes você abre mão de gerar tanto caixa para pegar essa grana do teu caixa e investir pro teu business crescer mais. Mas por que você vai investir pro teu business crescer mais? Para ele gerar mais? Não, às vezes é só para conseguir esticar aquilo para poder ter uma venda boa na frente. Ou não, eu vou ficar aqui, mas eu pego essa minha margem e vou guardando.
o cara do infoproduto é isso, é um business de gerar caixa. Às vezes tem gente do infoproduto que quer construir equity, ou SaaS e tal. Fala, cara, o teu business é tão bom, faz o que você está fazendo por 2, 3 anos. É a grama do vizinho, né? Sempre acha que o outro negócio é melhor, né? Não, esses dias eu me toquei que tem uma galera do infoproduto mais avançada que o cara faturava a mesma coisa que a RD Station faturava quando vendeu por 2 bilhas. Só que o cara nunca ia vender por 2 bilhas pra ninguém. Só que eu paro pra pensar, pô, mas o cara faz, sei lá, 180 milhões ano, tem 30% de margem, ele vai ter mais dinheiro que o Eric Santos. Ele tem mais dinheiro que o Eric Santos, que vendeu a empresa por 2 bilhões. Eu não sei se o Eric tem tanto assim, não sei qual que foi o deal, mas Vamos perguntar pra ele depois. porque foi um projeto desses que vai série A, B, C, D, F, G, acho que no final é só Pelos 5% gerado, né? Nem isso. Quando você... Esse é um outro, né, projeto aí que aí chegou no bilhão, né, de venda, mas é o projeto que, nesse meio tempo, você vai sendo diluído, digamos assim, para chegar lá. Isso eu acho interessante a gente trazer isso assim, vamos pensar um fechamento futuro aqui, né, que é, beleza, você viveu essa história aí desde a década de 90, formou em computação, viu toda essa jornada de software house, SaaS, agora você já está investindo, já tem gente, aí sempre tem o perigo da vez, a ameaça da vez, agora a ameaça é falar que, você dá 2 cliques, você cria o seu próprio SaaS, agora você não precisa, né, de pagar um serviço por isso, para isso, alguma coisa que você tenha de visão pessoal mesmo, para onde você acha que, eu sei que às vezes não é difícil projetar 5 anos, né, mas 6 meses, 1 ano, que dá para projetar, o que você começa a pensar assim, não, isso aqui é bobeira, esquece, shit, né? Agora, isso aqui, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção de agora em diante se a gente quer estar nesse mercado. Esse momento agora, ele é complicado, né, para todo mundo, assim, é um momento estranho, difícil, né, com essa mudança toda que a IA tá trazendo, não só para o SaaS, né, em relação a você fazer, mas para todos os outros mercados, né, de criatividade, de design, de filmes, de música, realmente a OpenAI é o Thanos, né, da humanidade, assim, pra mim. Ele vai estalar o dedo e ele vai sumir com metade do que existiu de tudo. Não é só de um segmento, é de todos os segmentos, é de todos os seres do planeta. Até, sei lá, médico tá ameaçado, né? Todo mundo, é um momento diferente, é difícil. Antes a gente ficava com esse, né? Só que você vê outros setores, né, com crescimento, com exposição. Os caras pegaram vários setores ao mesmo tempo de uma forma extremamente agressiva e esse gênio saiu da lâmpada, não dá nem para parar mais. O meu filho, ele é adolescente, né, a gente tava conversando, ele tá assim, não, mas por que estão fazendo isso? Tá acabando com isso, vai destruir a internet. Ele tá bem revoltado com várias coisas aí, né? Vai ter que fazer um curso, uma faculdade para depois trabalhar, complicado. Tem essa teoria dele, ele tá apoiando aí com a gente com os projetos. Pô, mas você tá fazendo isso, pai, você tá investindo nesses negócios, você quer acabar com as coisas. É o que a gente tem que fazer, a gente não pode ficar para trás. Não tem como parar isso mais. Você acha que as pessoas vão parar de gerar coisa no GPT? E se regulamentar num país, vai ter algum país que não vai regulamentar. Aí mas o data center é tudo pra lá e alguém vai treinar. Aí fala, os caras estão roubando dos artistas e não sei o quê. Eu entendo, né? Faz parte da revolução ali. E é verdade. Só que, você vai parar? Você não consegue mais parar. A arte nova vai ser feita com IA. Não tem outro jeito. E tudo vai ser feito. Então, nesse momento, eu confesso que tá difícil. Eu sempre gostei de visão, né? Eu gosto, né, o nome do meu grupo de mastermind se chama Visionários, eu tenho um livro chamado Visionários, o meu cargo era CVO, Chief Visionary Officer. Eu gosto de tentar imaginar, e você descobre muito do futuro. Eu tive olhando para o cliente, falando com ele, entendendo qual que é a dor dele, como que você pode resolver, qual que é a nova dor dele. Só que agora, falando com as pessoas, elas estão perdidas em como esse negócio vai acontecer. É um fomo, ao mesmo tempo um desespero, e de repente se aplica. Tá uma conversa difícil de conseguir perceber para onde a gente vai, mas que não tem mais volta, né? Até para o mercado de SaaS, né? É uma dor boa. Hoje o meu grupo ele é focado em SaaS, o Novino é focado em SaaS, a Carbona Ventures é focado em SaaS. E será que o SaaS inteiro não está em perigo, né? Mas talvez o mercado de educação inteiro também esteja em perigo, pelo lado do infoproduto. Não dá para saber, né, para onde o mundo vai. Eu acho que a gente tem que continuar explorando as oportunidades. Abrir um espaço para quem sabe do que a gente está falando,
que ao mesmo tempo que a gente é disruptivo, né? Isso tem que tomar cuidado. Talvez você esteja ouvindo aqui, e o Renan falou que o público dele aqui, né? O público do projeto SaaS aqui de vocês, é um público antenado, é um founder, é uma galera que entende o que a gente está falando. Se você sair da nossa bolha, as pessoas lá fora não sabem disso que está acontecendo. E talvez demore uns 3, 4 anos para essa galera entender esse contexto. Esse mundo vai enfim. Então a gente tem uma oportunidade atual de, né, tirar esse dinheiro da mesa, fazer caixa, ajudar as pessoas, investir, escalar coisas muito legais, aproveitando esse momento. A gente acho que não devia se assustar, se a gente vai travar e vai perder a oportunidade, tem que se empolgar com isso, usar tudo que está aparecendo e ver como extrair valor, né? Gerar valor, na verdade, não extrair, gerar valor com isso para as pessoas e criar essa oportunidade. Agora, quanto isso vai ser sustentável num período aí de alguns anos é difícil de prever. E vou dar uma perspectiva assim, né? A gente que está ali no mercado, tem uma empresa com clientes e tal, a gente tem uma empresa pequena. Então, a gente tem uma certa ansiedade do tipo, pô, tinha tanta coisa legal que dava para começar a testar, né? Por exemplo, o Carmona, ele fez 14 negócios até o 14º estourar, ser ali de lojas. Hoje talvez você conseguiria fazer 56 negócios. Em 3 anos, hoje faz um por dia quase, né? Então, você que tá empreendedor, você vai dizer, cara, isso aqui tem um monte de coisa. Você tá numa estrutura, agora a gente tá numa estrutura, a gente fica assim, pô, vou ter que mexer numa estrutura. O que eu posso pegar, assim, eu vou falar que é uma visão que eu tenho, que eu acho que quem tá pequeno, uma pessoa hoje tem muito mais poder do que ela tinha, uma empresa muito maior, ela tem mais ameaça, ela tá mais frágil, você vai ler lá o antifrágil, né, que fala que o artesão ele é mais antifrágil do que o McDonald's, uma supercorporação. Então, aquele cara menor, eu acho que ele tá até mais potencializado com isso aí. A gente não sabe para onde isso vai acontecer. Então, se você tá começando, tá ali na fase de iteração, eu te invejo de algumas formas, porque tem muita coisa legal para você pontuar ali, ao mesmo tempo que a gente está nessa posição de, beleza, sou uma empresa um pouco menor, um pouco navio pirata, mais bootstrapped, a gente também fala, pô, às vezes dá para fazer uma coisa que a grande ali não vai conseguir também. Então, assim, o peixinho crescendo para cima do peixão. Então, nos primeiros próximos 3, 6 meses, né, que não dá para projetar muito, eu tenho um pouquinho desse otimismo ali que a gente tem que ter, senão a gente não empreende, né, tem que ser meio doidinho para pensar nisso, mas um pouco desse otimismo com os pequenos, com as equipes mais ágeis e com pessoas um pouquinho mais multidisciplinares, né? Não mais tão, sabe, aquela pessoa, eu sou um cara especialista em e-mail marketing, esse cara eu não sei se ele vai existir mais, sabe? Eu sou um cara do copy. Eu acho que, pô, é legal você saber isso, mas talvez só isso não vai te sustentar mais, porque você pluga e você faz o design, faz o ad, faz o planejamento, e se bobeado, desenvolve o produto, né? Eu vejo essas oportunidades para quem está, enfim, tentando estudar, aprender. E, assim, a gente tem que falar mais sobre esse tema aqui para o SaaS. A gente estava ali, ó, gravando a conta gotas, né? Não vou prometer episódio que o pessoal fala, mas esses são temas que vão estar aí. Eu quero muito, né, depois ler, ouvir o que as pessoas estão pensando sobre isso, sugerir tema para a gente, entender o que está acontecendo no nosso mercado. Mas, assim, Rodrigo, eu não sei se você compartilha aí dessa visão, se você é mais otimista, pessimista. Aliás, eu sei que o Rodrigo ele tem uma tese boa, não sei se você quer falar ao vivo a sua tese, que sua tese é um pouco mais apocalíptica. Se você quer falar, mas... solta assim, eu vou ficar quieto. Não, porque essa tese dele eu tô até tentando lembrar qual que é a minha tese, dela? Que eu não tô lembrando. A sua tese, tipo assim, cara, a tese do Rodrigo é os próximos 2 anos. Cara, faz dinheiro em 2 anos, não sabe se daqui 2 anos seu business vai estar de pé. Reportei, vamos fazer dinheiro em 2 anos, vamos ver o que dá para fazer, porque depois talvez nem exista mais, né? Eu acho que tipo assim, quando eu vi uma coisa que ela me trava para dar opinião sobre AI, que é tipo, todo mundo que era especialista antes da Revolução Industrial errou as previsões sobre o que a Revolução Industrial seria. Todo mundo. Não tem ninguém que falou assim, a Revolução Industrial vai causar tal coisa e acertou. Todo mundo errou. E a gente está vivendo algo que é quase uma Revolução Industrial, só que é uma revolução da informação, né, do conteúdo, do conhecimento. Então, prever coisas, eu acho que eu seria
eu caio no mesmo especialista ali do antes da Revolução Industrial. A gente provavelmente está todo mundo errado. Dito isso, eu sou muito mais pessimista em relação àquele papo de você não vai ser substituído, você vai ser substituído por alguém que usa AI, você vai fazer o seu trabalho melhor. Cara, nos próximos 6 meses, no próximo 1 ano, 2, simplesmente a lista das empresas que o Y Combinator quer investir é agente verticalizado. Tipo, como é que eu substituo todo o advogado? Não é como é que eu ajudo o advogado, é como é que eu substituo o advogado, como é que eu substituo o contador, como é que eu substituo o médico. Essa é a lista de startup que eles querem investir no bet passado já. Então, eles não estão assim, vou fazer uma ferramenta para advogados. Não eu vou substituir a indústria de advogado. Mas aí tá falando que advogado vai acabar? Não, vai sobrar, sei lá, 1% que vai conseguir ali manter algum tipo de barreira, talvez regulamentada, alguma coisa assim. Eu acho, por exemplo, que não teremos mais médicos em clínica, vai ser tudo enfermeiro e cirurgião, o resto, ChatGPT. Então, tipo assim, é muito mais drástico, né? Não sei qual que é o tempo médio disso acontecer, pode ser que a gente bata numa barreira de tecnologia em que a gente pare com a IA que a gente tá, do tamanho que ela tá, por algumas décadas, né? Porque esse frenesi que a gente vive agora passou ali em 1970, da IA ser ali, construir um computador e tal, só que eventualmente bateram num teto de tecnologia. A diferença é que dessa vez a gente chegou longe, na época para trás não tinha chegado tão longe, né? Agora está longe. E eu acho que se a IA parasse hoje desenvolver, a gente ainda vai ver coisas acontecendo por 2, 3, 4 anos, melhorando de qualidade de vida, produtos melhores, coisas melhores, mesmo que ela não avance. Só que até agora não parece ter tido um teto de tecnologia para que ela continue investindo. O teto está sendo hardware. Só que tem mais de, sei lá, 500 bilhões alocados para os próximos anos para fazer esse hardware e essa tech acontecer, né? Enfim, dito isso, essa é a minha base para ser otimista de que dá para fazer muito dinheiro no curto prazo, mas pessimista, talvez, de que esse dinheiro vai estar disponível no longuíssimo prazo. Só que, ao mesmo tempo, eu não acho, por exemplo, a conclusão que alguém poderia ter é falar, então o Rodrigo quer vender o Reportei, porque aí ele vai botar o dinheiro no bolso agora. E não é verdade, por quê? Eu acredito que o Reportei, né, da maneira como que a gente toca ele aqui, tocando essa pesquisa e desenvolvimento que você trouxe, Diego, a gente tem mais chance de conseguir acertar alguma coisa que vai aumentar nossa geração de caixa com a estrutura do Reportei atualmente, do que se eu vendesse ele, ficasse 2 anos no earnout agora. Ou que se eu vendesse ele num múltiplo mais baixo, para eu só entregar a chave do servidor e tocar outra coisa no dia seguinte, e conseguir do zero construir alguma coisa que pudesse ter um potencial tão grande, né? Então, por isso que rola essa dicotomia de otimismo e pessimismo, em que vai tudo acabar, mas por que eu não tô vendendo agora, né? Por que eu não tô me desfazendo dos ativos? Porque eu acho que é uma boa ferramenta para fazer isso escalar mais no curto, médio prazo, e porque provavelmente é uma das épocas mais divertidas de trabalhar, por mais que seja um pouco mais gere ansiedade, fome e tal. Eu não vou querer ser o cara que pulou do navio e deixou para trás essa oportunidade, né? Eu não quero ser eu já não comprei Bitcoin na época que tinha que comprar. Essa onda eu não posso perder, sacou? É seu avô que Então, não pouco comprou o disso. terreno na praia Exato. de Copacabana em 1930. Agora é o cara que Exatamente. não teve um rapper de AI, né? De mistura WhatsApp e AI e faz um rapper ali. É o avô hoje que vai perder a oportunidade. Isso sim continuar existindo, né? Esse contexto de dinheiro e mercado e tudo mais, porque talvez Exato. a gente também não precise mais desse Exato. negócio, porque se você parar pra pensar e a tecnologia evoluiu a um tamanho que ele sustente uma estrutura, né, da toda a sociedade e que talvez precise ser colocado, porque por mais que a gente tenha que forçar, não vai subir para mim, para você e para ninguém,
e só aqueles gigantes lá vão deter esse negócio, talvez os governos detenham esse negócio, ou tipo, alguém fala, não, isso tem que ser para toda a humanidade, vamos servir a humanidade. Mas se o governo deter qualquer coisa, tô tranquilo que não vai dar certo, então tá ótimo. Mas eu já vi uma boa teoria que quem vai gerenciar a inteligência artificial é quem tiver a arma na frente da porta do data center. Sacou? Porque é um poder militar. É tipo assim, se você consegue proteger o data center, você é o dono dele. Então, não Mas aí você começa joga a extrapolar alguma bomba muito as por nossas cima noções e de acabou defesa. também. Então É só ter tecnologia para detectar as bombas, né? complicado. Vai Iron longe, Dome, vai né? longe. Vão ter que quebrar esse episódio em 3 partes, inclusive. Não, tem que ser num rolê. Perfeito. Eu também concordo com isso. Tem uma oportunidade muito grande agora. Então, não sei quando você está ouvindo esse podcast, você está ouvindo aí agora, a gente acabou de soltar. Só vi daqui 2 anos, talvez. Talvez você falar, já nossa, passou. mudou tudo já, né? Acabou. A pessoa tá no caixa pra sacar a renda básica universal dela, ouvindo, putz, 2 anos atrás era o tempo certo. Exatamente. Agora perdeu. Então, se você está ouvindo isso aqui, aproveita essa oportunidade e manda ver aí, ó. Corre atrás, faz o negócio acontecer. Esse momento é muito bom para validar a ideia, para vender, para explorar mais digital, para usar a Reportei aí para saber dos seus anúncios, se eles estão dando certo. Isso aqui ninguém me substitui por enquanto. Por enquanto, estamos aí, né? Muito obrigado, Diego. Pessoal que tá com a gente, não esquece, tá? Link aqui do vídeo no YouTube, para quem tá nas plataformas de podcast também, compartilha com a sua equipe, com o founder, pessoas que trabalham com você. A gente quer espalhar a palavra e agora saiba que a gente também tá no YouTube. Além desse vídeo, tem outros vídeos que a gente tá postando também constantemente. Muito obrigado, tá, Diego? Papo fantástico. Como a gente falou, esse aqui tem um tema e a gente tá começando, né, mais uma temporada aí de Vingadores, que a gente tem a brincadeira que a gente faz primeiro o episódio solo com a pessoa e eventualmente a gente tem um episódio que junta alguns Vingadores ali para fazer um outro episódio. Então, esse é seu primeiro capítulo aqui com a gente, eu espero. Muito obrigado mesmo. E, pô, quem quiser acompanhar aí o Diego, a gente vai deixar os links aqui na descrição. Quiser aproveitar as oportunidades Tem pra mentoria entrar com o na Diego, mentoria hein? dele. Faça a mentoria com o Diego. Exato. Então, com certeza vai estar aí todos os links na descrição. Diego, muito obrigado. Acho que esse cast aqui é especial não só por ser o primeiro em vídeo, mas porque, putz, o papo foi incrível. A gente debateu aqui desde o comecinho ali da Lead Laurels até o futuro aí das IAs e como que o SaaS tá aí nesse meio. Então, cara, muito obrigado mesmo. Valeu. Fechou, galera. Obrigado pelo convite. Foi incrível bater papo. Acho que se deixar, a gente ia ficar umas 3 horas conversando aqui, né? Temos que marcar próximos aí. Talvez até esse episódio aqui vocês tenham que quebrar em 2 aí. Falar parte 1, parte 2. Se ficasse um pouquinho, ia dar, né? Mas legal, obrigado pelo convite. Parabéns pelo que vocês construíram também, cara. Sou fã aí do que vocês têm feito. Vocês criaram, né? E acompanham o tempo. E, pô, estamos na mesma indústria, estamos juntos. Vamos se encontrar em alguns eventos também, né? Que eu sei que vai acontecer daqui a pouco. E vamos trocando ideia. E para você que está ouvindo, obrigado por ter ouvido até aqui. Me acompanha aí nas redes sociais. Se você tem um SaaS, se você está querendo entrar nesse mundo, aproveita o momento, vem falar comigo que a gente tem uma janela curta aí para fazer acontecer. Valeu. Valeu, um abração.